Você sabe o que é uma hipótese do seu TCC? E como funciona a sua aplicação em seu TCC? Se você quiser saber mais, assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui na Monografia Perfeita para ajudar os jovens pesquisadores. Tendo em vista a minha experiência ao longo desses anos em orientações, em avaliações de TCC, eu estou querendo aqui compartilhar uma experiência não só como docente, mas de mais de uma década, já indo quase para 2 décadas de pesquisa científica. Então, geralmente, as dúvidas que você tem agora, eu já tive também quando estava desenvolvendo a pesquisa científica e é por isso que agora estou neste projeto da Monografia Perfeita para ajudá-los. Bem, em relação ao vídeo de hoje, sobre hipótese, bem, a hipótese gera muitas dúvidas entre os estudantes. Claro que o nome é intuitivo, você sabe o que é uma hipótese, mas quando a gente está falando em hipótese do TCC, surgem várias dúvidas, mas qual que é a diferença entre a hipótese e o problema-chave? Será que eu sempre preciso ter uma hipótese? Existe algum requisito para a hipótese? E a minha resposta é sim, existem requisitos para a hipótese. Então eu vou falar cada um deles e depois eu vou passar os detalhes. Bem, quais são os requisitos de uma hipótese? Ela precisa ser, primeiramente, uma solução provisória para determinado problema-chave, né? Então, solução provisória para determinado problema-chave. Em seguida, você tem que constatar que a função da hipótese é explicar determinado fenômeno ou ser preditiva no sentido de prever novos fenômenos. Então, indicar o que vai acontecer no futuro, tendo em vista as constatações atuais, ou explicar determinado fenômeno. Bem, além disso, a hipótese ela precisa ter coerência. Então você precisa ser coerente logicamente. Você não pode criar uma hipótese que não faz o menor sentido para as pessoas. Além disso, para você formular a hipótese, você precisa ter um conhecimento científico prévio, no sentido de que aquela hipótese é um ponto de partida de uma pesquisa que já fora realizada. Se você não tiver nenhum ponto de partida, você não tem como criar aquela hipótese, né? Principalmente num TCC. Então, sempre existe esse ponto de partida. É por isso que nós falamos que a ciência é colaborativa, né? Então, você trabalha com colaborações. Determinado pesquisador faz uma parte, depois o outro faz a outra parte, e assim nós vamos avançando na ciência. Então, quando você for realizar a sua pesquisa, também, né? Você vai continuar aquilo que já fora pesquisado. Você não pode também começar com algo totalmente inovador, porque você ainda está começando essa trajetória acadêmica. E por último, quando a gente fala em hipótese, essa é a principal regra das hipóteses. Ela precisa ser viável para a verificação. O que quer dizer isso? Você precisa conseguir de qualquer forma testar a sua hipótese. Você está fornecendo uma solução provisória em relação a determinado problema, mas você precisa comprovar que essa solução está correta ou não. Dessa forma, você precisa ter a viabilidade de testar, de verificar na realidade, verificar empiricamente essa hipótese para descartá-la ou adotá-la. Então, esses são os requisitos básicos de uma hipótese. Bem, então vamos só compreender um pouco melhor. A hipótese, ela é uma solução provisória. Então, você desenvolveu, você apontou no seu TCC e identificou qual que vai ser o problema investigado. Muito que bem. Se você tem um problema, que geralmente é uma pergunta, você vai dar uma resposta provisória, que é o que você acha. Você ainda não começou a pesquisa, então não tenha medo se você está errado ou errada, né? Na realidade, essa hipótese é o que você acha que é o correto. Bem, eu acho que é isso, né? Então, como que vai ser criada a hipótese? Se ocorrer tal coisa, então ocorrerá tal. Você está afirmando, você está fazendo uma hipótese. Mas ela é provisória, então você precisa verificar se ocorreu ou não. Então,
antes de dar continuidade ao desenvolvimento da sua pesquisa, uma vez encontrada a hipótese, você ainda não terminou o trabalho de desenvolver a hipótese se você não identificou como que você vai testar a sua hipótese e comprovar se ela está correta ou não. Portanto, você precisa selecionar os métodos, a metodologia, e você precisa ver se você tem a estrutura suficiente para conduzir os testes para verificar se a sua hipótese está correta ou não. Se você tem acesso ao material necessário para analisar se a sua hipótese está correta ou não, se você vai ter acesso a documentos que são fundamentais para verificar se a sua hipótese está correta ou não. Além disso, você precisa pensar se a sua hipótese realmente ela explica determinado fato, ou também se ela prevê determinados fenômenos, né? Então, por exemplo, se eu criar uma hipótese, por exemplo, que as audiências públicas fortalecem a democracia, essa é a minha hipótese. Bem, por quê? Porque eu tenho um problema-chave, o meu problema é o enfraquecimento das democracias no século XXI. E a minha hipótese é que, com o aumento das audiências públicas, com o fomento delas, eu vou fortalecer minha democracia. Muito que bem. O que eu estou buscando? Eu estou buscando uma análise preditiva. Por quê? Porque, olha, se tiver mais audiência, se nós estimularmos, criarmos novas leis que incentivem a participação popular em audiências públicas para a elaboração de leis, então a democracia vai cada vez mais se fortalecer. Então, isso é uma viabilidade. Eu estou estruturando minha pesquisa para ser uma pesquisa com essa característica preditiva. Muito que bem. Mas não basta isso. A questão é como que eu vou verificar isso? Bem, aí você começa a pensar, como que eu vou poder verificar? Né? Eu vou poder testar, né? E fazer audiências públicas sobre determinado fato para verificar se aumenta ou não a percepção quanto à democracia no Brasil? Bem, não, com certeza no seu TCC não vai dar tempo de fazer isso. Mas como que você pode querer constatar isso? Analisar outros países, por exemplo, pegar a América Latina e analisar a questão da percepção, ou seja, os dados colhidos quanto à percepção do nível de práticas e instituições democráticas em determinado país e a existência de audiências populares. E eu quero verificar que, pela minha hipótese, quanto mais tiver a participação popular em audiências públicas para a elaboração de leis, maior deve ser a percepção do reconhecimento de ser uma democracia aquele Estado. Então, há um fortalecimento da democracia naquele país. Eu também posso fazer uma comparação Brasil e alguns países da União Europeia, ou ao contrário, pegar alguns países que possuem poucas audiências públicas ou participação popular em audiências públicas e países com elevada participação de audiências públicas e analisar os dados, porque isso são várias empresas que fazem um estudo, né? E mesmo na ONU também tem esse estudo de percepção do grau, né, de instituições democráticas e a percepção em relação à democracia nos estados. Então eu posso comparar esses dados que já foram auferidos com a situação atual, analisando quantas audiências públicas são, ou seja, fazendo o levantamento de dados, conectando fatos, né, fenômenos, para depois fazer a minha interpretação, né? E, portanto, fazer uma pesquisa preditiva. Bem, eu tenho condições de acessar esses dados? Tenho. Eu sei onde que estão? Sei. Basicamente sei. Não tenho ainda os dados, mas eu sei onde buscar e colher. Eu vou ter condições de fazer isso? Vou. Então, significa que a minha análise vai ser viável, né? Bem, além disso, também, eu preciso, né, indo nessa situação, ser coerente, né? Ter uma lógica disso. Bem, a participação popular é necessária nas democracias. E aí você pode até adotar um referencial teórico para o que você compreende como democracia. Bem, e a audiência popular é uma forma da participação dos cidadãos para a elaboração das leis, né? Manifestando a vontade do povo em relação à regulamentação de determinado assunto. Então, existe uma lógica? Existe. Eu não estou falando nenhum absurdo. Agora, se eu falasse, por exemplo,
que a violação, eu quero fazer uma análise da relação entre a violação da correspondência, a violação de dados e o fortalecimento da democracia, e a minha hipótese é: quanto maior a violação dos dados dos indivíduos, principalmente dados sensíveis, maior a percepção da democracia. Não faz muito sentido, não é? Além disso, aquela coerência que eu falo da existência de estudos anteriores nós já sabemos mais ou menos o que é uma democracia, embora existem várias teorias sobre democracia, como fortalecê-las, uma tentativa de uniformização do entendimento dela, a verdade eu já tenho estudos o suficiente para saber quais são as características gerais de uma democracia, para depois eu poder fazer essa comparação de fatos e dados para chegar à minha interpretação. Portanto, pessoal, sim, é possível ter essa coerência nesse sentido, porque eu já tenho um desenvolvimento anterior em relação a isso, mas tem alguns alunos que querem um tema tão inédito que não tem ainda nem pesquisa científica, e aí isso acaba dificultando, né? E dificulta muito, porque ele não tem um ponto de partida, né, para começar a discussão. Então, é nesse sentido que eu falo, procure verificar se a ciência já tem pelo menos uma base para onde você vai partir e dar esse passo a mais com a sua hipótese. Bem, pessoal, então o que a gente pode concluir nisso que nós falamos no vídeo de hoje? Que para ter uma hipótese, primeiro precisa ter um problema. Não tem como criar uma hipótese sem saber qual que vai ser o problema que eu vou investigar no TCC, não é verdade? E segundo, regra de ouro, eu só vou poder trabalhar com uma hipótese que é uma solução provisória ao problema que eu vou estudar no meu TCC, se for possível verificar se está correto ou não, se está correta ou não a sua hipótese. Pois caso contrário, se você não fizer dessa forma, aí sim, pessoal, eu posso falar, você ainda não tem uma hipótese. Porque se você não tem como testá-la, não dá para ser uma hipótese, né? É uma mera especulação. Você está considerando isso, mas você não vai ter recursos para comprová-la. E a ideia do TCC é conseguir comprovar, né, os seus resultados, né, o resultado da sua pesquisa. Bem, espero que o vídeo de hoje tenha ajudado. Se vocês gostaram, como sempre peço, compartilhem, curtam, comentem. Para a gente é muito importante. A gente toma muito cuidado, pesquisamos muito, verificamos o que os alunos gostariam de escutar, as principais dúvidas atualmente, né? Então são vídeos atualizados. Então, como a gente faz com muito cuidado, então participe, né? E também deixem a sua opinião, novas sugestões de pauta, de vídeos. E também não se esqueçam de se inscrever no canal aqui abaixo, clicando no sininho, porque nós sempre estamos disponibilizando conteúdos diários que vão te ajudar na elaboração do seu trabalho acadêmico. Muito obrigada e até o próximo vídeo.